Amém, meus irmãos? Boa noite. Estamos aqui para mais uma gravação de um vídeo para o canal. E hoje o livro aqui é o livro de Romanos e o capítulo é o capítulo 8 e nós vamos ver do versículo 28 ao versículo 39. E esta passagem, é uma passagem muito importante para os nossos dias, principalmente para a igreja em si. Aqueles que ainda não fazem parte da igreja, também é bom saber também, porque um dia farão parte. Aqueles que são escolhidos e que por enquanto não conhecem Jesus, mas que quando conhecer, já pode estar sabendo de uma coisa. E essa coisa é muito importante. O que é que eu estou falando? Eu estou falando aqui da segurança da nossa salvação. Nós temos que entender que nós estamos seguros da nossa salvação. E a segurança da nossa salvação não depende de nós. Por isso que nós temos que nos alegrar, regozijarmos na segurança da nossa salvação. Exatamente porque nós estamos seguros, porque não depende de nós. Se dependesse de nós, não tinha segurança. Mas como a salvação é um dom gratuito de Deus, que Deus concede ao seu povo, por esta razão nós estamos seguros. Amém, irmão? Deixa eu começar a leitura. E nós vamos ver devagarzinho aqui o que a palavra de Deus tem para nos ensinar essa noite. Iniciamos a leitura assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha, destinado ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, esse texto aqui já começa já nos garantindo muita coisa. Preste bem atenção no que você vai ver aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se Deus age em todas as coisas, se nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, primeiro que nós vamos entender que coisas são essas. Aqui Deus não está falando, Deus age em coisas boas, usa as coisas boas ou usa as coisas más. Não, ele está falando em todas as coisas, ou seja, tanto boa como má, Deus age em todas, pois Deus ele é soberano e ele usa de tudo para o bem daqueles que o amam. Qual é para quem este bem? É para aqueles que o amam. E quem são eles? Os eleitos de Deus, o povo escolhido de Deus, elegido antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Ele vai dizer assim: todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou seja, nós muitas vezes nós não compreendemos de maneira nenhuma pela nossa natureza carnal. Às vezes, na natureza terrena, ela só deseja coisa boa.
Ou seja, tudo que é bom, nós cremos que vem de Deus. E tudo que é ruim, nós lançamos para o diabo. Nós culpamos o diabo de tudo. Eu não sou advogado do diabo, não estou defendendo ele. Eu estou simplesmente dizendo que muitas pessoas dão glórias ao diabo, sendo que o diabo não tem nenhuma glória. Quando você diz que tal coisa vem do diabo, a glória está indo para ele. Porque se o Deus, nosso Senhor, que é todo poderoso, se ele usa todas as coisas, é porque ele quer toda a glória para ele. Entendeu? Então, em vez de nós dizer que isso veio do diabo porque é ruim, nós temos que ver o lado bom de todas as coisas. Porque todas as coisas têm um lado bom. Entendeu? Por que que uma situação ruim pode ter um lado bom? Porque Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Como assim? Ele vai nos preparar para a vida. Ele quer nos preparar, nos moldar, nos transformar. E para isso não é só as coisas boas para transformar. Porque só coisa boa para você, você não leva nem em consideração. Agora, quando vai as coisas ruins, o que acontece? Quando você está sofrendo, quando você passa por uma crise, por uma dor, um acidente, qualquer coisa que seja, logo você se lembra do seu Criador, do seu Deus. Aí você vai e clama a Ele: oh meu Deus, socorra-me. É dessa forma que Deus age em todas as coisas, para que nós lembramos dele, para que nós venhamos buscar Ele. Dessa forma Ele muda o nosso caráter, transforma o nosso caráter. No versículo seguinte ele vai dizer assim, ó: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, lá ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Agora ele vai dizer assim: pois aqueles, ou seja, aqueles, quem é eles? Nós, os eleitos. De antemão, Deus nos conhece. Deus não nos conhece nem agora desta vida, não. Deus nos tem o conhecimento de nós desde a eternidade, antemão, antes da fundação do mundo. Desde a eternidade, Deus nos conhece. Deus sonda todas as coisas. Deus sabe o futuro, tanto como o passado, o presente. Deus, ele é eterno, é de eternidade a eternidade. Então, ele vai dizer que aos que ele ama, de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, qual o propósito de Deus com todas as coisas? Que ele pega todas as coisas para agir em nossas vidas. Qual o propósito? É nos transformar a imagem de seu Filho, o caráter de seu Filho. A intenção de Deus é nos moldar para que nós sejamos igualmente a seu Filho. Para quê? O propósito a gente sabe. Para nos transformar em imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é o primogênito? Primogênito é primeiro da raça. Quer dizer que Jesus é o primeiro da raça e nós somos os seus irmãos. Amém? E no versículo 30... preste bem atenção para que você possa compreender a questão da predestinação. Vamos compreender. Eu vou um pouco mais lento para que você compreenda aí do outro lado. Predestinação. Ele vai dizer assim: e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que é predestinar? Vamos ver o que é predestinar. Predestinar é eleger. Eleger, nós fomos eleitos desde a eternidade. Nós estamos eleitos desde a eternidade. Por isso que ele nos predestinou, ele nos elegeu desde a eternidade. E significa destinar antecipadamente, com antecedência. Destinar com antecedência. Amém? Também, agora nós sabemos que é predestinado. Nós estamos predestinados. Aos que predestinou, ele também chamou. E agora o chamado? Que chamado é esse? Será que é simplesmente um convite? Deus está te convidando e você pode dizer: não quero, Senhor. Muitos dizem assim: não, mas eu vou se eu quiser. Se eu quiser, eu não vou. Irmãos, se fosse assim, ninguém seria salvo. Mas para a glória de Deus, não é assim.
olha o que é um chamado. O chamado, quando Deus chama, é um chamado que não nos deixa condições nenhuma de rejeitar o seu chamado. É um chamado eficaz, um chamado eficaz. Olha o chamado. O significado desse chamado aqui é convocar. Ou seja, nós fomos convocados. É como um soldado vai convocado para o exército, para a batalha. Ele não pode dizer não. Ele está convocado. Não é um convite sequer. É uma convocação. E outra, é chamado para vir. É um chamado para comparecer. Entendeu? Solicitação para comparecer, para vir. Deus está chamando, venha. E nós somos solicitados a vir. Nós estamos convocados para vir. Isso é que é o chamado na predestinação. Ele vai dizer assim, e aos que chamou, ele também justificou. Agora vamos entender melhor o que é a justificação. Para que muitos crentes, irmão, até o tempo de hoje, eles pensam assim, Cristo morreu por mim, eu creio em Cristo, estou salvo. E se eu pecar amanhã, eu vou para o inferno? Se eu pecar amanhã, eu perdo a salvação? Não, irmão. Nós temos que entender uma coisa, que a justificação é um ato que aconteceu na cruz. Cristo nos justificou, não tem nada nosso na justificação, não tem nenhuma parcela nossa. Foi somente Deus que fez tudo isso através do seu Filho, mandando seu Filho para a cruz. Cristo morreu por nós numa cruz. E assim, quando ele chegou na cruz, que ele disse assim, Tetelestai, ele disse assim, está consumado. Quando ele está consumado, ele está pago. Toda a dívida de vocês estão paga. Vocês não devem mais nada para a justiça de Deus. Vocês não estão debaixo mais da lei, mas sim da minha graça. Agora eu paguei, o dito de dívida sua foi rasgado. Eu rasgo o seu dito de dívida. Eu concluí o projeto. Está tudo pago. Agora você não deve mais nada. Entendeu? O que aconteceu com nós foi isso, irmão. Foi a justificação. O significado é desculpado. Nós estamos desculpados ou isento de culpa. Nós estamos isentos de culpa. Inocentados. Nós fomos inocentados pelo sangue de Cristo. Lavado pelo sangue de Cristo. Entendeu? E o último ponto da predestinação é a glorificação. Aqueles que ele chamou, ele também justificou. Os que justificou, ele também glorificou. Vamos entender melhor essa glorificação. O apóstolo Paulo colocou no pretérito passado. Glorificou como sendo algo que já aconteceu. Mas nós não estamos com um corpo de glória. O nosso corpo aqui ainda está na matéria. O que aconteceu é o seguinte, irmão. Porque o apóstolo Paulo, ele usa sempre no passado pela sua convicção. Porque o apóstolo Paulo sabe que toda promessa de Deus e realidade é a mesma coisa, porque Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então nós já fomos glorificados no céu, no plano de Deus. Só está precisando se cumprir na terra. Ou seja, e o que é essa glorificação? A glorificação significa cobrir-se de glória. É um verbo transitivo direto. Cobrir de glória. Estamos cobertos de glória. Agora nós estamos totalmente cobertos de glória. Isso que é a predestinação. Agora nós vamos mais um pouco para o 31. O 31 vai dizer assim. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai dizer, o que diremos então diante dessas coisas? Que coisa? Que coisas são essas que ele diz diante dessas coisas? Diante do primeiro versículo que ele vai dizer, no versículo 28, que ele vai dizer assim, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E também vai dizer assim, que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para ser conforme a imagem de seu Filho. Diante disso, diante da predestinação, que ele vai dizer assim, e o que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, irmão, que é o soberano, é aquele que nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou, e também age em todas as coisas para o nosso bem, para nos moldar a imagem de seu Filho, Cristo Jesus. Se Deus faz tudo isso, irmão, e Deus é por nós, um Deus soberano desse, que criou os céus e a terra é por nós, então quem pode ser contra nós? Quem pode lutar contra nós? Quem pode nos arrancar da mão de Deus? Ninguém. Por isso que isso é a segurança da nossa salvação. Se nós entendermos esse texto, irmão, os crentes param de andar com medo de
de cair, de tropeçar, de morrer, porque eles pensam que vão perder a salvação. E não, nada disso pode acontecer. Irmão, se nós pararmos para pensar, se nós fosse capaz de perder a nossa salvação, irmão, a salvação era Cristo, a morte de Cristo não ia valer nada. Porque se nós fosse capaz de perder a salvação, nós já tínhamos perdido hoje. Quantos erros nós não cometemos durante todo o dia, irmão? Todo dia nós perdia. Se fosse para perder a salvação, nós perdia todo dia. Mas a salvação não se perde porque não é nossa, é de Deus. Deus concede a nós sem nós ter nenhuma responsabilidade sobre isso, irmão. Vem totalmente de graça, é um dom de Deus, gratuito, não por obra, para que ninguém se glorie. Entendeu? Agora nós devemos render toda a graça, toda a honra ao Senhor Jesus, que morreu por nós e ressuscitou, está à direita de Deus, irmão. É a segurança da nossa salvação. Versículo 32, ele vai dizer assim, ó. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Agora vamos ver que ele vai tratar diretamente de Deus. Ele vai dizer assim, e aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, se o Deus não poupou o seu próprio filho, que era o filho amado, quando João Batista estava batizando, ele disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou me agrado. Então, se ele deu, foi capaz de dar ao seu filho, coisa que nenhum homem são capazes de dar, nem os pais são capazes de dar ao próprio filho em favor de outros, Deus deu o seu único filho, o seu filho amado, para morrer por nós, irmão. Por isso que nós cremos que a nossa salvação tem segurança, tem valor. É um projeto forte, poderoso, porque Deus deu foi o melhor que ele tinha. E agora, se ele deu o melhor que ele tinha por nós, será que ele ainda negaria alguma coisa que nós precisamos para nos tornar a imagem de seu filho, para ser moldado para esta caminhada cristã, para fazer a obra de Deus? Será que Deus nos negaria algo, irmão? É claro que não, irmão. Se Deus deu o melhor, por que ele não dará o mais simples, que é a perseverança, a força para conseguir caminhar, a sabedoria para compreender melhor as escrituras, entendeu? Poder para poder pregar a palavra de Deus. Será que ele nega algo desse tipo, sendo que ele já deu o melhor que é seu filho? De maneira nenhuma. Olha o que ele diz no versículo 33. Quem nos fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Entendeu? Agora nós vamos ver que Deus está botando contra a parede os principados. Ele vai dizer assim, quem nos fará alguma acusação? Quem? Será que na terra há alguém capaz de nos acusar? O acusar aqui é condenar. Será que alguém pode nos condenar, irmão? Será que nós podemos ser acusados por alguém ao ponto de alguém nos condenar? Entendeu? Sendo que foi Deus que nos justificou, foi Deus que deu o seu melhor por nós. Será que alguém pode agora nos condenar, irmão? O povo escolhido de Deus, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem se ousará fazer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Se foi o próprio Deus que nos justificou, quem pode dizer não, que Deus não tem poder? Quem pode dizer, desfazer o que Deus fez, irmão? Ninguém, irmão, ninguém. Nós vamos compreender mais um pouco mais adiante. Ele vai dizer assim, ó. E quem nos condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará, irmão? Quem é capaz de nos condenar, irmão? Ninguém é capaz de nos condenar. Por quê? Por que ninguém é capaz de nos condenar? Foi Cristo que morreu. O próprio Filho de Deus morreu. No plano de Deus ele morreu, irmão, por nós. Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou, irmão. Está à direita de Deus. Se ele próprio fez isso, irmão, agora quem que pode nos condenar, irmão? Quem? Será que há alguém na terra que pode nos condenar? Debaixo do chão que pode nos condenar? Nos ares que pode nos condenar, irmão? Ninguém pode nos condenar.
Se foi Cristo que morreu por nós, irmão, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercede por nós, irmão. Ele está à direita de Deus, irmão. Ele é nosso advogado. Ele está lá sentado à direita de Deus. E quando nós chegar no dia do juízo, que nós chegar na presença de Deus para ser julgado, irmão, que for levantado, o inimigo nos levantar algum tipo de acusação, irmão, Cristo está lá para nos defender. Ele vai dizer, epa, esse daí não, esse daí é meu. Por este eu morri. Por este eu derramei o meu sangue. Por este eu paguei um alto preço. É assim que Cristo dirá por nós, irmão. Ele é o nosso advogado, irmão. Imagina aí, irmão, você tendo um advogado como Cristo, você não deve temer a nada, irmão. Por isso que é a segurança da salvação. Mas agora imagina para você que não crê. Você chega lá, diante do juízo, e de repente você vê o inimigo do lado esquerdo para te levantar acusação, e você não ter nenhum advogado para te defender. Porque Jesus não vai ser o advogado de quem não creu. Jesus é o advogado de quem crê. Então você que não creu, você não vai ter advogado. E aí, como você pode chegar na frente de um juiz sem advogado? Nem aqui na terra, meu irmão, se você chegar na frente do juiz sem advogado, irmão, você não ganha causa. Imagine lá no céu, irmão, lá é que você não ganhar nenhuma causa. Se Jesus não está do teu lado, é porque ele não te salvou, ele não te justificou. Porque você não creu, a justificação vem mediante a fé em Jesus Cristo. Se você não creu, irmão, não tem como ser justificado. Mas Jesus está lá para defender a causa do justificado. Quem? Do seu povo, dos escolhidos, dos eleitos, povo santo de Deus. Agora ele continua dizendo assim: e quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que alguém pode nos separar do amor de Cristo? Será que tem alguma coisa neste mundo capaz de nos separar do amor de Cristo? Depois de tudo isso que nós vimos aqui nesse texto? Preste bem atenção, ele continua dizendo assim: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Será que tem alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? Será que alguma tribulação que nós passarmos aqui é capaz de nos separar do amor de Cristo? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, por mais fome que nós passamos, será que é capaz? Ou a nudez, ou o perigo, a espada, ou seja, a própria morte? Será que algum desse tipo que eu citei aqui é capaz de nos separar do amor de Cristo? De maneira nenhuma. Olha o que ele vai dizer assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Nós, irmãos, que amamos a Deus, somos considerados como ovelha destinada a matadouro todos os dias, irmão. Todos os dias nós temos que estar pronto para morrer por Cristo, se possível for, para dar o nosso sangue, a nossa vida por Cristo. Por isso que nós não podemos negar a Cristo, irmão. Muitas vezes, irmão, quando a gente está conversando com os irmãos pensam que negar a Cristo é chegar diante das pessoas e dizer assim: eu não creio em Cristo. Irmão, negar a Cristo não é desse jeito, não. Negar a Cristo não é você abrir a sua boca mediante as pessoas e dizer assim: eu não creio em Cristo. Se fosse assim, entendeu? Só aqueles que vivem muito distante do Evangelho que negaria, irmão. Mas até muita gente dentro da igreja vai negar. E sabe por quê? Porque não é dessa forma que você nega Cristo. Sabe como é que você nega Cristo? É quando o seu testemunho não prova que você é um homem, uma mulher de Deus. É quando o seu testemunho não mostra que você é um homem ou uma mulher de Deus. Se a sua vida não condizer com o que você prega, meu irmão, você nem salvo foi. Entendeu? Nós somos considerados como ovelha destinada a matador todos os dias, irmão. O crente, ele não tem medo da morte, não, irmão. O crente, ele enfrenta a morte todos os dias para levar o nome de Cristo em diante, para honrar o nome de Cristo, para pregar a palavra para os irmãos. Primeiro, o salvo, ele tem prazer na salvação. Se ele tem prazer na salvação, ele quer ver outras pessoas salvas. Ele trabalha para que outras pessoas alcancem salvação também. Então ele não tem medo de enfrentar perigo, espada,
fome, peste, nudez. Não, ele vai adiante, ele prega o evangelho. Ele se vende como escravo para poder ir para a região distante para pregar o evangelho, como muitos fizeram no passado, para poder pregar o evangelho. Se vendia como escravo, não por dinheiro, mas somente pela passagem de ida. Nem mesmo a passagem de volta eles não queriam, a passagem de ida, apenas para levar o evangelho para as pessoas, para que outras pessoas pudessem alcançar a salvação. Este é um povo de Deus que testemunha acerca de Cristo, irmão. Negar a Cristo, irmão, não é você abrir a boca e dizer que não ama a Cristo. Negar a Cristo é você não viver uma vida reta, ser honesto, um homem limpo, obediente, que teme a Deus. Fora disso, você negou a Cristo. Versículo 37, ele vai dizer assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas estas coisas, você pode lembrar do versículo 28 em diante, até aqui. Em tudo isso que nós vimos nesse texto, todas essas coisas, meu irmão, nós somos mais do que vencedor. E nós não somos mais do que vencedor, não é porque nós somos fortes. Nós somos mais do que vencedor, por quê? Por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Cristo Jesus, nosso Senhor, que deu a sua vida por nós. Deus, o soberano, o Senhor dos exércitos. Ele vai dizer assim, no versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu irmão, olha aí, meu irmão, como a maravilha da palavra de Deus aqui, meu irmão, a garantia da nossa salvação. Por que nós estamos seguros, irmão? Porque não depende de nós, irmão. Ele está dizendo aqui, irmão, que por meio daquele que nos amou, por meio de Cristo Jesus, irmão. Agora ele diz, pois eu estou convencido. Convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônio, irmão. Nem demônio não pode fazer nada contra nós, não pode arrancar do amor de Cristo, irmão. Nem demônio, irmão. Nem presente, nem o presente, nem o futuro, irmão. Nem qualquer poderes, não há poder para nos separar do amor de Deus. Nenhum poder. Ele vai falar nem a altura, nem a profundidade, irmão. Nem qualquer coisa na criação. Nada criado, nenhum ser criado pode nos separar do amor de Deus, irmão. Nós estamos nas mãos de um Deus soberano, um Deus eterno, Criador dos céus e da terra, irmão. Aquele que disse, haja luz, e houve luz. Criou os céus e a terra. É nas mãos dele que nós estamos. Por isso que nós estamos seguros. Por isso que nós não perdemos a salvação. Por isso que um eleito não pode deixar de ser eleito. Um salvo não pode perder a sua salvação. Simplesmente porque nós estamos nas mãos de um Deus soberano, santo, justo, perfeito, todo-poderoso, transcendente. Nas mãos de Deus, meu irmão, que nós estamos seguros. Graças a Deus nós não dependemos de nós, das nossas forças. Seria inútil. Se fosse das nossas forças, irmão, nós já tínhamos perdido a salvação. Nós não conseguimos dar um passo sozinho. Imagine enfrentar tanta tribulação como tem no mundo e como nós estamos vendo aqui na sua palavra, irmão. Se Deus não estivesse por nós, se Deus não fosse contra nós, se Deus não fosse a nosso favor, meu irmão, como que seria nós, a nossa luta nesse mundo, irmão? Nós não ia dar nenhum passo para frente. Mas graças a Deus, meu irmão. Agora nós estamos seguros nas mãos de Deus, de um Deus soberano. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Irmão, muito obrigado, irmão, por ouvir a mensagem. Eu quero pedir um favor aos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, para que essa mensagem possa alcançar muito mais pessoas, irmão, para que outras pessoas possam conhecer a verdade das Escrituras. Porque nós estamos vendo que no meio desse mundo está tão difícil de ouvir a verdade da Escritura, irmão. Porque tem muitas pessoas que não têm prazer nas Escrituras. Eles querem juntar pessoas num só ambiente. Então ele só prega aquelas coisas que as pessoas querem ouvir. Ele só prega coisa que agrada a carne do homem. Então, meu irmão, para que essas mensagens verdadeiras possam alcançar pessoas, para que essas pessoas conheçam, estejam seguras da sua salvação, irmão, é necessário que
muitas dessas mensagens possam alcançar outras pessoas, irmão. E eu preciso da sua ajuda. Para isso, eu peço que você se inscreva no canal. Peço que você compartilhe com outras pessoas. Eu peço que você dê um like, comente aí, se tem alguma dúvida do que eu falei, você comente, eu tento responder o que Deus puder responder através de mim, irmão, entendeu? Se eu puder responder para você, com a graça de Deus, eu respondo. Se não, você vai direto para as escrituras e encontra, tira a sua dúvida, amém? Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer o máximo para te ajudar. Só peço que você me ajude com isso. Amém? Se inscreva no canal. Que Deus abençoe. Até mais. Até a próxima.